Departamento de Cultura e Eventos, presidido pelo Dr. Humberto Borges Durso, está sempre empenhado em nos trazer informações e trazer para a nossa classe informações importantes, ainda mais agora com o novo Código de Processo Civil, um código que nem entrou em vigor ainda e já tem modificações. Parece incrível, né? Mas já tem modificações no novo código. Então, há necessidade mesmo de palestras desse tipo. E o Dr. Marcos da Costa, como presidente, o nosso ilustre presidente, também é sempre empenhado nessas informações. O palestrante de hoje, que é o Dr. Carlos Rocha Lima de Toledo Neto, advogado, consultor, presidente da Comissão de Direito de Informática da OAB, professor de graduação e pós-graduação da Faculdade Legal, professor especialista em Direito de Informática da ESA, membro efetivo do Fórum Processo Eletrônico e palestrante do Departamento de Culturas e Evento. Antes de passar a palavra ao palestrante, somente um aviso. Esta palestra está sendo gravada e nós abriremos espaço após a palestra, para perguntas, para os debates, enfim. Mas isto só poderá ser feito após, para não interromper a gravação, isso só vai ser feito após a palestra, porque para não interromper a gravação. Então, nós vamos agora ouvir o Dr. Carlos e depois de que ele terminar, depois que ele terminar a palestra, daí nós abriremos espaço para perguntas, para debates. Está bem assim? Dr. Carlos, então, por favor, o senhor tem a palavra. O novo Código de Processo Civil está para entrar em vigor e vocês vão encontrar situações ainda no país como essa daqui. Uma sentença de Santa Catarina, de uma folha, onde há um certo, não cansaço do juiz, mas um certo... ele se encontra numa situação em que ele passa a descrever coisas até de forma inacreditável. Ele usa a expressão assim: o advogado quer me dar um migué, entre outras coisas. No final da sentença, ele coloca assim: olha, eu estou aqui dando essa sentença e o certo é eu estar numa praia tomando um sol. Então, nós estamos aí às portas da entrada do novo Código de Processo Civil e vocês ainda encontram situações como essas. Tá? Então, o que eu quero dizer é que não adianta um novo Código de Processo Civil se as posturas dos profissionais também não mudarem. Isso não é uma crítica ao juiz. Talvez seja uma crítica, talvez, a esse advogado. Porque, de certa forma, o juiz, nesse procedimento, ele tinha razão. Porque era um processo absolutamente absurdo. Essa outra aqui é um despacho do seu trabalho, onde o juiz fala assim: bom, você quer que eu publique o edital aonde? Se você já no céu ou no inferno? Porque você disse semana passada que a pessoa morreu. Provou por uma certidão de óbito. Então, são situações que vocês vão encontrar e que deveriam já se alterar nas portas desse novo Código de Processo Civil que está em aplicação, em vigência logo nos próximos dias, aí, próximo para vocês. Primeira situação que vocês têm que conhecer é a lei do processo eletrônico. É essa daqui que rege o processo eletrônico. Acho que é importante vocês terem contato. Acho que todos já trabalham com processo eletrônico, que já é obrigatório em São Paulo, de uma maneira geral. Não só no seu trabalho, da RT 15 e 2, também como na Justiça Comum, que as distribuições agora são exclusivamente eletrônicas. Mas, doutores, espanto ou não, esse é o diploma legal que trata do processo eletrônico, tá bom? 22 artigos. É importante que vocês tenham contato com essa legislação para que vocês possam entender uma série de circunstâncias envolvendo esse processo eletrônico, tá bom? Doutores, nem tudo é processo eletrônico, tá bom? Vocês precisam ter em mente isso, porque muitas vezes vocês acham que um procedimento é processo eletrônico e não é processo eletrônico. Agora, por que tem importância saber o que é processo eletrônico? Se você não identificar o que é processo eletrônico, eu não vou poder identificar quais são as normas e regulamentos que vão tratar daquele processo. Se o novo Código de Processo Civil já traz o processo eletrônico, já traz regulamentos próprios desse processo eletrônico, se eu não conseguir identificar se é processo eletrônico, eu não sei se vai ser aplicado aquela regulamentação ou não. Processo eletrônico tem que haver as duas funcionalidades exclusivamente. Ou seja, o exame só pode ser por meio eletrônico, pela rede mundial de computadores, que vocês conhecem como internet, e o envio dessas petições e baixa das peças só pode ser feita pela rede mundial de computadores.
Então, se não existirem essas duas funcionalidades, não é processo eletrônico. Tomem cuidado, porque existem situações, por exemplo, como o SysDoc e o EDOC que está com seus dias, o SysDoc que está com seus dias, logo também vai deixar de existir, porque ele ainda tem no TRT2, mas não tem no 15. O SysDoc e o EDOC não são processos eletrônicos, são um peticionamento eletrônico. Então, isso não quer dizer que vai aplicar o regulamento do processo eletrônico. Por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês. Vamos supor que o SysDoc fica fora do ar. Ele é um peticionamento eletrônico, não é um processo eletrônico. Então, se ele ficou fora do ar na sexta-feira, os prazos não serão devolvidos, porque não é processo eletrônico típico para devolver o prazo, porque o sistema de peticionamento ficou fora do ar. São essas situações que vocês têm que identificar para que vocês não se percam no meio processual. Tá bom? Vocês passaram por uma certa confusão, 2013 para 2014, que foi a implantação do sistema eletrônico. Tá? É lógico que Nossa Senhora do Ó já existia há muito tempo, e algumas funcionalidades já existiam eletrônicas, mas o processo eletrônico nasceu para vocês, na vida de vocês mesmo, em 2013 e 2014. Vocês vão passar por uma nova confusão. Vocês tomaram aquele choque em 2013, agora vocês vão tomar um outro choque, que vai ser a unificação do sistema. O sistema tem que ser unificado. O CNJ já decidiu isso, e vai ser unificado, vai ser um sistema só de peticionamento eletrônico, não vão ser vários. Vai ser apenas um único, exclusivo tipo de processo eletrônico. Tá? Eu posso dizer para vocês assim, olha, para mim, na minha concepção, o melhor exame de autos é o do TJ São Paulo, ESAGE. O sistema mais poluído visualmente, para mim, sem dúvida, é o ProJude, do Paraná, Pará, Goiás. Sem dúvida, para mim, o sistema de melhor peticionamento, para mim, o STF e STJ. Tudo se dá numa folha só, numa página só. Você não tem mudança de página. Eu acho que é menos descomplicado. Tá? Eu acho que o sistema mais, vamos dizer, desonesto seria o sistema da Justiça Federal. Essa questão de você não ter o protocolo imediato e só receber o protocolo por e-mail, essa confirmação horas depois, isso é uma situação ruim. Tá? Mas, de uma maneira geral, não adianta eu dizer o que eu gosto ou o que eu não gosto, porque o sistema que vai ser adotado vai ser o sistema do PJE. O PJE do seu trabalho vai ser o sistema que tem que ser adotado no Brasil inteiro. Minas Gerais, no ano passado, sabendo disso, já abandonou o ProJude e já adotou o PJE. Então, todos os sistemas processuais serão o PJE. Então, isso quer dizer o seguinte, em algum momento, o Tribunal de Justiça de São Paulo aí do laudo vai ter que decidir ou ele adota ou não adota o PJE. Tá? Ninguém sabe o que vai acontecer, se eles vão adotar o PJE agora, se vão esperar um pouco mais, se vão aguardar, mas um momento qualquer eles vão ter que adotar esse PJE. Tá? E eles se encontram num seguinte problema. O ESAGE é um sistema que não está pronto para o sistema processual novo. O Código de Processo Civil novo muda uma série de coisas no processo eletrônico que o ESAGE não está preparado, como, por exemplo, ciência ficta, como, por exemplo, o peticionamento eletrônico automático. Então, o Tribunal de Justiça tem que fazer o seguinte, ou ele adapta o ESAGE agora para o novo código, ou ele alternativamente já adota o PJE que ele já está pronto. Mas eu não sei o que o Tribunal de Justiça vai fazer. Se eles vão adotar ou não vão adotar, alguma coisa nesse sentido. Mas isso deve acontecer. Por conta disso, vocês têm que tomar uma série de cuidados em relação à mudança desse sistema. Também já vou falar um pouquinho mais à frente disso. Tá? Então, outra situação. Bom, o processo eletrônico é isso. Vocês vão ter o problema com a mudança do sistema. Tá? E vocês têm agora o novo Código de Processo Civil. Tá? O novo Código de Processo Civil, acho que vocês sabem, 13.105. Ela foi promulgada no dia 16 de março, mas foi publicada no dia 17 de março. Então, não sei se vocês sabem, e já existe uma discussão, se ele vai entrar em vigor no dia 16, no dia 17 ou no dia 18. Essa discussão de vigência, porque a vigência está definida como vacatio legis de 1 ano, mas a lei de introdução ao Código Civil fala em dias, não fala em ano. Então começa uma série de discussões. Ela foi promulgada no dia 16, mas foi publicada no dia 17. Tem gente que se filia à tese, à teoria de que seria a entrada em vigor no dia 16. Minoria. Eu me filio ao do dia 16, mas eu sou minoria, bem minoria. Dia 18 também é uma minoria. A grande maioria entende que a entrada em vigor seria dia 17 de março. Tá? Mas eu sempre falei no dia 16 de março. Então, esse problema já foi enfrentado, está sendo enfrentado no STJ, e até hoje o STJ não decidiu isso quanto ao Código Civil.
Quanto ao Código Civil novo, surgiu a mesma discussão e até hoje não chegou a um consenso de qual seria a data correta, porque o STJ ainda não enfrentou essa decisão. Mas vocês têm que tomar cuidado, aí dia 16, 17, 18, precisa tomar cuidado, porque o Código de Processo Civil é novo, muda uma série de coisas. A aplicação da norma intertemporal, quando é que ele entra em vigor ou não, são situações complicadas. Vocês têm que tomar cuidado. Não é o meu objetivo aqui nessa palestra. Quando eu faço o curso de processo civil é diferente, mas aqui é uma palestra direcionada ao processo eletrônico. Mas vocês têm que tomar cuidado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho uma sentença publicada no dia 14 de março. E aí? Vai aplicar o prazo do Código Antigo? Vai aplicar o prazo do Código Novo? Pode ser até que você me diga, não, mas os prazos são iguais. Tudo bem. Mas tem o problema da contagem. Porque hoje não há mais contagem sábado e domingo. Então tem uma série de situações. Por exemplo, vou dar uma outra ideia para vocês. Eu tenho uma impugnação a valor da causa interposta no dia 28 de fevereiro, 27 de fevereiro. E ela começa a ter que ser analisada. Só que com a entrada do novo código, esse incidente não existe mais. Então, esse incidente vai ser julgado, não vai ser julgado? É uma série de situações que é utilizado a aplicação da ideia de que o ato processual é individual, ele vive por si só, mas vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Aqui está a questão do vacatio legis que eu falei para vocês. Tem uma outra questão envolvendo o novo Código de Processo Civil. Há uma discussão, algumas pessoas querem tentar estender o vacatio legis, ou seja, congelar esse código aí. Já vi gente falar até em 5 anos. Eu não acredito, doutores. Eu acho que o Código de Processo Civil entra em vigor sem problema nenhum, tá? Principalmente porque houve uma alteração já no novo código, tá bom? Então não contem com essa questão de que não vai entrar em vigor, tá? Porque é muito perigoso isso, vocês atenderem a situação de que não houve uma... que não entrará em vigor. Ele vai entrar em vigor, tá bom? Deixa eu só achar aqui para vocês onde está. Se não, mais para frente eu tenho. O novo Código de Processo Civil, apesar de ele não ter entrado em vigor, ele já foi alterado, tá? É essa aqui, ó, 13.256 de 2016. Ela já alterou o Código de Processo Civil, tá? Ele nem entrou em vigor e já teve uma alteração. Ele tem várias alterações, mas são pequenas. São só 2 coisas que são importantes, que é a alteração da ordem cronológica dos julgamentos, que eu vou falar para vocês hoje, e outra a questão do duplo grau de jurisdição dos recursos que são federais, os recursos que vão para Brasília, recurso especial e recurso extraordinário. Como vocês sabem, o novo Código de Processo Civil acabou com o juízo de admissibilidade do juízo ACO. O juiz não pode mais fazer o juízo, não poderia mais fazer juízo de admissibilidade do recurso. Vamos supor que eu interponho um recurso hoje. Hoje não, porque é domingo, mas poderia interpor hoje, se for o processo eletrônico, eu posso distribuir, posso protocolar hoje. Mas vamos supor que eu protocolo na segunda-feira, tá? Mas com 5 dias de atraso, vencido, intempestivo, sem recolhimento do preparo, sem procuração, nada disso importaria. Pelo novo código, esse processo tem que subir para julgamento. E isso estava sendo aplicado aos julgamentos do recurso especial extraordinário até a mudança dessa legislação, que determina agora que o tribunal volta a ter o juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário. Então aquela figura do agravo de instrumento por despacho denegatório volta a existir, tá? Na questão de você não conseguir com que esse recurso suba. Essas são as 2 principais mudanças do novo código, tá? O novo código, para mim, me parece um código menos técnico. O Código 73 ele é muito mais técnico, ele exige de vocês muito mais processualmente, técnica processual. O novo código não. O novo código ele é mais simplificado, ele simplifica as formas, ele muda, ele dá uma arrumada na intervenção de terceiros, apesar de manter um ali que não é intervenção de terceiros, mas dá uma arrumada nessa questão da intervenção de terceiros, tira a oposição como intervenção de terceiros, acaba com o agravo retido, acaba com a exceção de incompetência, acaba com a impugnação ao valor da causa. Todas essas questões passam a ser tratadas, acaba com o incidente de falsidade. Há uma série de alterações, ele simplifica tudo. E praticamente todos os prazos passam a ser 15 dias, tá? Há o problema da mudança. Problema não. É que eu entendo um problema pelo seguinte, a gente sempre lutou por um processo mais rápido.
E eu não entendo como é que esse Código de Processo Civil vai manter o processo ser mais rápido. O processo vai ser mais lento. Porque se você não tem contagens de sábado e domingo, se só tem contagem em dias úteis, é lógico que a nossa vida de advogado é facilitada. Mas vai fazer com que o processo demore mais. Se nós pensarmos agora, as férias estão claras. Dia 20 é o dia 20. E vocês sabem que as férias forenses são entendidas como um prazo que não há prazo. Não há nem suspensão, nem muito menos interrupção. Na realidade, não se conta prazo nesse período. Então, vamos supor que eu tenho uma sentença publicada no dia 18 de dezembro. Dia 20 para. Dependendo, doutores, do mês de janeiro, feriados em janeiro, carnaval começando muito cedo, um prazo de 15 dias no final do ano pode representar 50 dias. Um recurso, uma defesa, alguma coisa nesse sentido. Então, o processo vai ser mais lento. Ele vai demorar mais, efetivamente, eu acho. Mas é um código a favor de vocês, tá? Acaba o agravo retido, o agravo de instrumento agora está elencado as hipóteses, que são 13, não são 12, acho que são 13. Está marcado 12 ali, mas são 13. As peças aumentam de 4 para 7, mas de uma maneira geral é um código pró-advocacia, doutores. É um código feito para vocês. Não é para os outros profissionais. Evidentemente que a magistratura, os juízes vão sentir muito mais isso, vão ter muito mais problemas com isso, tá? Se vocês quiserem procurar alguma coisa a nível de jurisprudência, já tem alguma coisa publicada de enunciados do Conselho, da Escola Superior da Magistratura, tá? Porque eu tive fazendo muita coisa na APAMAGES, de palestras, essas coisas, e eu, no intercâmbio lá, recebi muita coisa que eles me passaram. Já existem alguns enunciados que vocês podem se socorrer para entender melhor esse novo código. Mas se vocês lerem os enunciados, vocês veem que a preocupação da magistratura é muito grande com essa questão do novo código, que traz uma responsabilidade muito grande para o juiz de uma série de circunstâncias. O código, naturalmente, é um código pró-advocacia, é um código pró-advogados, para o exercício da advocacia, tá? Isso aqui são dados do ano passado, eu não pude atualizar ainda, porque nós estamos no começo do ano, mas são dados que mostram a evolução do processo físico e do processo eletrônico. Tá? O processo físico é o azul, o processo eletrônico é o vermelho. Então vocês vão vendo que o processo eletrônico está aumentando ao longo do tempo. Evidentemente que agora, a partir desse ano, 100% de distribuição eletrônica no ESAGE. Tá? Isso aqui foi o que teve de distribuição no começo do ano passado, física e eletrônica. Hoje só tem eletrônica. E isso daqui é mais ou menos o acervo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então ainda existem processos físico-papel numa grande quantidade. Talvez hoje aí seja 80% papel e uns 20% digital. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que eu não tenho a menor dúvida que o novo código ainda foi feito para o papel. O processo eletrônico ele não é mais uma situação esparsa como é no código atual. Mas no novo código ele já é um ator coadjuvante. Não é um ator principal, mas é um ator coadjuvante. Tá? Já tem o seu momento, já tem o seu local, já tem o seu lugar. Mas o novo código ele ainda é direcionado ao papel. Doutores, não é um código que se preocupou exclusivamente com o processo eletrônico ou só com o processo eletrônico. Não. Ele se preocupou efetivamente com o processo papel, porque eles sabem que esse processo papel ainda vai durar muito tempo para acabar no Brasil, ainda que todos os tribunais assumam esse processo eletrônico. Porque até mudar todo esse sistema... E vocês não se esqueçam que os tribunais têm diferentes filosofias. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma filosofia que é o que começa físico, termina físico. Então, se eu distribuir um processo de despejo no dia 17 de dezembro do ano passado, numa comarca que era papel, ele vai terminar papel, nem que seja daqui 5, 6 anos. É diferente da filosofia do seu trabalho, que o que começa papel vai terminar digital. São situações diferentes. O processo do trabalho hoje é tudo que começa papel, tende a fase de cognição, tem provimento para isso, tudo, é uma conversa de uns 20 minutos. Mas só para vocês entenderem, o que começa físico vai terminar digital, tá? Porque ele vai ser digitalizado e vai ser transformado num procedimento eletrônico, tá? Mas esse novo código, apesar de ser direcionado ao papel, ele traz até situações inusitadas, 39, 440 e 441, que fala justamente da interação, você vê uma interação do processo físico com o eletrônico. Por quê? Até hoje vocês estavam preocupados com o quê?
com o uso do papel no meio eletrônico. Sempre a preocupação era essa, a prova papel levada ao eletrônico. E o novo código, nesses artigos, fala justamente do contrário, de usar a prova eletrônica no meio papel, nos processos de papel que ainda existem, que podem e vão existir ainda durante muito tempo. Então, de uma forma geral, a gente percebe no novo código que o processo eletrônico ele é novo, ele é um ator coadjuvante, já faz parte, tem o seu papel, não é o ator principal, mas há uma interação prevista entre o processo eletrônico e o processo papel, tá? Falei para vocês que o Tribunal de Justiça de São Paulo vai ter que tomar algumas atitudes, algumas decisões quanto à questão do processo eletrônico, tá? Até por causa da questão da unificação dos sistemas. Agora, vocês, além do novo Código de Processo Civil, vocês têm que se preocupar nos próximos meses com essas alterações. Isso daqui é a Bíblia na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum, tá? É o que regulamenta o processo eletrônico na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho. São os mais importantes. Tem vários, mas esses são os que tratam efetivamente. E provavelmente a Justiça do Trabalho não vai mexer nisso. Porque o Código de Processo Civil tem pouca influência no processo do trabalho. Subsidiária só. Agora, na Justiça Comum, como eu falei com vocês, vai ter que haver alguma mudança. Pode ser que essa portaria, essa resolução, a mais importante é a 551 de 2011, tá? Essas resoluções, essas portarias vão ter que ser alteradas. Então, vocês vão ficar atentos, não só à entrada do novo Código de Processo Civil, mas uma eventual alteração do Tribunal de Justiça de São Paulo. É evidente que a OAB está sempre atenta, manda para vocês sempre o que pode para que fiquem sempre em dia com essas situações. Além da ASP, a própria CAASP ajuda também muito, mas vocês têm que ficar atentos com essa questão, porque isso provavelmente vai acontecer, tá? Como eu falei para vocês, a Justiça do Trabalho, eu acredito que não vai haver uma mudança efetiva ou muito rápida, mas a Justiça Comum, eu acredito que sim, deve haver uma alteração em breve, tá? Nessas 11 situações, o processo eletrônico era mencionado no Código de 73, o nosso atual código. Ou seja, em 11 oportunidades, de forma esparsa, o processo eletrônico é tratado no Código de 73, que é o nosso atual. Já no novo código, a palavra digital aparece a palavra eletrônico aparece 81 vezes, embaixo está errado. E a palavra digital aparece 10 vezes, tá? Então isso quer dizer uma mudança substancial do processo eletrônico no meio processual. Agora ele tem um papel muito forte, ele tem uma relevância muito forte. E vocês têm que entender que os novos processos todos serão eletrônicos. Não tem o que fazer. O Tribunal de Justiça de São Paulo, totalmente eletrônico. TRT2 e o 15, totalmente eletrônico. Os outros tribunais ao longo do país, então, nem se fala. STF, STJ, só eletrônico. Quem está faltando? Só a Justiça Federal. Só que a Justiça Federal já começou no final do ano passado um projeto usando o PJE e já está valendo para São Bernardo do Campo para as ações coletivas. Então eles estão fazendo lá uma iniciação do sistema e depois isso vai ser adotado. Inclusive, eu faço uma sugestão para vocês. Vocês sabem que hoje existem capacidades processuais, ser parte, estar em juízo, todas as capacidades técnicas. Mas existe também credenciamento e habilitação, que é a questão do processo eletrônico. Eu aconselho vocês já se habilitarem no processo eletrônico da Justiça Federal, que é o PJE da Justiça Federal. Já está disponível, vocês já podem se cadastrar, já podem se credenciar. Na hora que estiverem credenciados, no momento que o processo eletrônico for adotado efetivamente pela Justiça Federal, você já pode se habilitar num processo judicial na Justiça Federal e assim por diante. Torna a vida de vocês mais fácil. Então você tem 81 vezes a palavra eletrônica utilizada e 10 vezes a palavra digital utilizada. Isso quer dizer que agora, efetivamente, o processo eletrônico faz parte da vida de vocês e faz parte do ordenamento processual como capítulo próprio, tá? Princípio do contraditório é a grande vedete desse novo código, tá? Tudo se baseia nesse princípio do contraditório, da ampla defesa, e isso se torna ainda mais forte no processo eletrônico, porque o processo eletrônico permite uma visualização muito maior do que é o processo papel, apesar de tudo ser regulado com base na súmula 121 do CNJ. Ou seja, as partes só podem ver o próprio processo usando o login e senhas que pegam no cartório. Os advogados podem ver qualquer tipo de processo, desde que logados no sistema, desde na sua caixa de sistema, no seu painel.
E as partes em geral, as pessoas comuns, só podem ver as peças produzidas nos autos. Os extratos processuais, as peças produzidas. Tá? Mas o princípio do contraditório é a coisa mais importante nesse novo código. De uma maneira geral, diz assim, induz ao seguinte, de que nenhuma manifestação do juiz pode ser dada sem ouvir as partes, mesmo em questões de ofício. Tá? É evidente que tem a tutela de urgência, a tutela de evidência, que são exceções. Mas, de uma maneira geral, ele não vai poder se manifestar sem ouvir as partes. Tá? Então, você imagina, os magistrados não estão contentes com isso, naturalmente. Porque ele vai ter que dar oportunidade para as pessoas falarem, mesmo em questões de ofício. Não pode deixar de dar oportunidade de manifestação das partes. Eu acho, doutores, que o processo civil, de uma maneira geral, ele caminha para mais ou menos o que é o processo penal. O juiz vai deixar o barco correr e vai decidir as coisas lá no final. Porque começa todo mundo fala aqui, outro fala, vai jogando e deixa para decidir mais ou menos no final. É lógico que o processo civil pressupõe sempre uma questão formal, a questão da contestação, os aspectos formais que têm que ser tratados. Mas eu não sei se não vai chegar nesse ponto a ser tratado dessa forma, por causa do princípio do contraditório. Tá? Doutores, ninguém sabe o que vai acontecer. O código é novo, nada foi aplicado ainda, não houve nenhum julgamento. Então é tudo conjecturas, tudo o que todo mundo acha, o que não acha, o que pode acontecer. É lógico que você pode... Aqui os enunciados que eu falei para vocês da Justiça, da Escola Superior da Magistratura. Tá? Tem uma situação, vejam como é que já não é uma batalha, de certa forma uma batalha no bom sentido, uma batalha doutrinária. No novo código está estabelecido que as sentenças agora não podem ser proferidas de forma geral, vamos dizer assim. Ela não pode se deixar, a sentença não pode deixar de apreciar todos os aspectos tratados no processo. Vocês já devem ter visto julgamentos em primeira e segunda instância, onde o juiz ou o desembargador fala assim, o juiz não é obrigado a tratar de todos os assuntos ventilados no processo. Acabou isso. Isso acabou. O juiz tem que tratar. Agora, eles ficaram tão preocupados com isso que leiam o número 10. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarretará a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução em tese influencia. Estão tentando amenizar. O código fala, tem que tratar. Aí ele fala, não, mas se eu agir dessa forma não quer dizer que eu não tratei. Não sei o que vai acontecer, doutores. O fato é que o código fala uma coisa e já começa uma batalha doutrinária, uma batalha técnica por outros aspectos, tá? Ao advogado, para vocês, o novo Código de Processo Civil, principalmente para a vida do advogado e para todos também envolvidos, o grande uso das ferramentas eletrônicas, principalmente as de comunicação, tá? Envio de e-mail, envio de intimações, envio de citações, esse tipo de coisa. Isso vai ser uma vedete no novo código, aos poucos vai começar a ser adotada, vai começar a ser implementada e cada vez vão surgir confusões, vão surgir problemas. Já começa o seguinte, o que é e-mail? O que é uma correspondência eletrônica? Correspondência eletrônica é aquela coisa tradicional, aquela correspondência de e-mail, electronic mail, aquela coisa de 2 caixas postais, de provedores de e-mail, que mandam a mensagem de para uma caixa para outra caixa. É isso que é e-mail? Ou uma conversa para o WhatsApp, que também usa, de certa forma, caixa, e isso também seria uma correspondência eletrônica? Não sei, já vai ter que se discutir o que é, o que vai se entender como efetivamente uma correspondência eletrônica. Se uma correspondência eletrônica típica, aquela que, por exemplo, a minha filha de 11 anos não usa, essa geração TOT, eles não usam. E-mail é uma coisa muito demorada. Demora muito tempo para ir e para voltar. Isso eles não sabiam o que era carta, o que é fax, o que é telex, tá? Para eles é muito demorado esse e-mail. Vai, o cara só responde no dia seguinte. Não, para eles não funciona, tá? Eles não usam. Isso é uma briga, tá? Então, precisa decidir o que é correspondência eletrônica e assim por diante, tá? Mas algumas situações vão começar a ser muito importantes. Advogados, se fosse vocês, a partir de hoje, começariam a ter isso como padrão. Vocês têm que ter uma caixa de correspondência, um e-mail. E esse e-mail não pode mudar, doutores. Não pode ser um na segunda-feira, o outro na quarta, o outro na quinta. Ele tem que ser uma coisa perpétua.
Eu sei que existem uma série de problemas, provedores, o custo, às vezes eu tenho pago, às vezes eu tenho... Mas a OAB disponibiliza um e-mail gratuito. A própria ASP disponibiliza para os próprios associados. Então, vocês têm que ter um e-mail que não mude ao longo do tempo. Porque se mudar esse e-mail, vocês vão encontrar certas dificuldades profissionais. E eu vou dar um exemplo para vocês. Está definido. Não sei o que vai acontecer, doutores. É o que está lá. Se vai ser aplicado, eu já não sei. O que está lá é o seguinte, que tanto na inicial como na procuração, a inicial como a procuração, é obrigatório a inserção do endereço físico e do endereço eletrônico do advogado e da parte. E a petição inicial deverá ser julgada inepta se não tiver essas informações. Se o juiz vai aplicar isso, eu não sei. Mas, teoricamente, está definido no código como uma determinação expressa que seja cumprida, que se não for cumprida, daria uma falta de técnica à peça inicial, e essa peça inicial perderia valor processual. E seria considerada inepta e poderia levar à extinção do julgamento sem julgamento de mérito. Se isso vai ser aplicado, eu não sei. Mas que está lá, está lá. Então, eu acho que vocês têm que, a partir de hoje, não é a partir do novo código, a partir de hoje, já fazer um quadrinho lá, sei lá, no cabeçalho, lá embaixo, deixar bem claro, olha, o meu endereço eletrônico é esse e o meu endereço físico é esse. E o da parte, fazer a mesma coisa, endereço físico e endereço eletrônico. Ah, mas doutor, mas espera um pouquinho, tem gente que não tem e-mail. Eu até entendo que sim. Apesar que hoje em dia, todo mundo tem celular e tal, mas tudo bem. Vamos supor que você está advogando para alguém que não tem e-mail. Eu acho que vocês devem começar a proceder da seguinte forma. Evidentemente que se você estiver tratando, se você estiver advogando para um médico, não é questão de preconceito, não é isso, é uma questão prática. Se você trabalha para uma pessoa que tem posses, um médico, um engenheiro, um comerciante, um industrial, um empresário, é evidente que você não vai poder dizer que o cara não tem e-mail. Você fala para ele, cria. O problema é seu, crie um. Tá? Agora, se você vai advogar para um obreiro, uma pessoa que tem dificuldade econômica, não tem computador, isso é natural. Eu acho que vocês têm que começar a fazer uma declaração como é a declaração da justiça gratuita. Olha, eu, fulano de tal, declaro as penas da lei que não disponho de endereço eletrônico, não disponho de computador, não tenho remuneração para manter provedor, para que vocês possam se adequar a essa questão da peça inicial, para que amanhã vocês não tenham problema. Eu acho que é uma situação mais tranquila para vocês trabalharem, tá? Mas isso passa a ser muito importante para vocês. Cuidado, tem um monte de coisa que eu deveria falar para vocês, mas não dá tempo. Como, por exemplo, cuidado com o filtro. Você tem que ter um e-mail que chegue a você. Cuidado para cair numa caixa de spam. Cair numa situação dessa, você não recebe. E outra, doutores, o e-mail é uma apropriação profissional. Amanhã ou depois o cliente chega em contato com vocês com e-mail. Mais fácil, encontra. Tudo isso é muito mais fácil hoje em dia. Até mesmo um site para um advogado hoje, não estou dizendo para fazer um site muito elaborado, mas um site que você tem ali os seus dados, a localização, o endereço, a forma mais fácil da pessoa chegar em você, os horários que são mais fáceis de encontrar, talvez o seu currículo, talvez o que você faz, o que não faz, talvez uma publicação ali de um texto seu, de uma doutrina sua que você escreveu. Não tem problema nenhum quanto a isso. Eu acho que isso agrega a vocês profissionalmente, tá? É evidente que tem uma série de discussões, que é envio de e-mail para comprar captação de clientes, é uma outra situação. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo ter um site, alguma coisa que os identifique no mundo eletrônico, tá? A citação está definida que vai poder ser feita por e-mail, tá? Ela está no inciso 5 do artigo 246, tá? Só que ainda depende de uma regulamentação em lei para estabelecer como é que tudo isso vai funcionar. Mas eu acho, por exemplo, que vocês, a partir do artigo 190, que nós vamos falar sobre isso alguma coisa hoje, desse novo Código de Processo Civil, eu acho muito importante que quando vocês façam um documento para os seus clientes, que nesses documentos, contratos, declarações, procurações, se coloque o máximo de informação possível, especificamente o e-mail, porque amanhã ou depois pode-se haver alguma prova desse e-mail. Então vamos supor, você faz um contrato de locação para um cliente seu, você está pelo locatário ou pelo locador, seja qual for, tá? Vamos supor que eu estou pelo locatário, aí eu exijo que se coloque o e-mail do locador.
Aí o advogado da outra parte, mas pra que isso? Não, eu gostaria, fica mais fácil para todo mundo se comunicar, e bota lá o e-mail lá do locador. Amanhã depois, você tem que promover uma ação consignatória de aluguel. E eventualmente está aprovada a questão do e-mail, você já tem uma prova feita pelo próprio cara de qual é o endereço eletrônico dele. Para que você possa citá-lo. E assim por diante. Então eu acho que essas pequenas coisas do dia a dia também são importantes para vocês fazerem uso disso no futuro, tá? Intimação no meio eletrônico no cumprimento de sentença. Lembra que eu falei aqui, ó, na inicial tem que ter o e-mail sob pena de inépcia? O código não ia fazer essa exigência se isso não tivesse uma importância muito grande. E tem importância grande ao longo do código. E um exemplo disso é isso daqui. Por que eles querem que coloque o e-mail? Porque eles criam ferramentas lá na frente para o uso desse e-mail, como essa daqui. Está definido no cumprimento de sentença, acho que vocês sabem que o processo de execução foi mantido o sistema atual, que é o processo o modelo medieval. Nós temos uma fase de cognição que se desdobra numa fase de cumprimento de sentença, mas eu acho que agora, pelo novo código, está muito claro que é tipos de processo diferente. Havia uma discussão nesse Código de 73, com a mudança da execução, se esse cumprimento de sentença seria ou não uma nova fase processual. Eu acho que o novo Código ele mantém a ideia do cumprimento de sentença, mas ele mantém como fase processual distinta, tá? Como tipo de processo. Tá? Cognição, as cautelares que são a evidência e o cumprimento de sentença. Tá? Então, nesse cumprimento de sentença, se o executado que tem que cumprir sentença, que tem que cumprir a sentença, também morre a situação, essa discussão também quanto à questão da necessidade da intimação para a aplicação da multa, dos honorários, também morre. O novo código, acho que sacramenta isso, que tem que haver intimação. A intimação vai poder ser feita por e-mail se o executado não tiver advogado. Então vejam o que é, eu tenho um cumprimento de sentença, aquele executado não tem advogado, eu vou poder intimá-lo para cumprir a sentença através de e-mail. E eu acho que vai ser mais ou menos, doutor, eu acredito, que a ideia desse artigo, desse cumprimento de sentença ser intimado por e-mail, algo muito parecido com o que é hoje a carta de envio após a citação, o AR após a citação por hora certa, que é só o envio da carta. Não precisa provar que a pessoa recebeu. Eu acho que aqui vai ser interpretado da mesma forma. Precisa mandar um e-mail. Ah, recebeu? Não sei, não é problema meu. Abriu, não abriu, voltou, não importa. Importa é enviar o e-mail. É esse o problema. Tá? Então são situações que estão mudando no código que vocês vão ter que ter em mente. Artigo 190 do novo Código de Processo Civil. Para mim é a coisa mais importante. Eu acho que é mais importante que o princípio do contraditório. A maioria entende como o princípio do contraditório é a coisa mais importante. Para mim, o artigo 190 é o mais importante do novo código. Isso já existe em legislações extravagantes, já existia no código, já existe no Código 73 de forma muito sucinta, mas agora de uma forma muito radical. Por quê? O artigo 190 estabelece que as partes poderão mudar deveres e obrigações do processo. Ônus e deveres. Tá? Ônus processual é uma faculdade. Eu adoro. Dentro da teoria do processo civil não, de uma certa forma, qualquer tipo de processo. A teoria clássica do processo estabelece faculdades e deveres. Ou seja, ônus e dever processual. Ônus é uma faculdade, o ônus processual é uma faculdade. Eu adoto ou não adoto, eu assumo ou não assumo. Pode haver uma sanção ou pode não haver uma sanção imediata. Já o dever processual, não, eu tenho que assumir. Se eu não assumir, tem sanção processual. Tá? E o artigo 190 fala que as partes podem mudar faculdades e deveres. Ou seja, as partes, em comum acordo, podem alterar o que quiserem no processo que eles estão trabalhando. Então, eu sou autor, ele é réu. Nós estamos ali no processo. A gente pode determinar que os prazos de alegações finais não serão 90 dias, ou 30 dias, ou 15 dias. Serão 180 dias. E, teoricamente, o juiz é obrigado a aceitar, porque não é mais o juiz que define isso. Quem define somos nós. O juiz senta numa audiência com vocês, teoricamente, doutores. Já dei palestra na PAMAG, tudo lá, a gente não fala assim. Mas seria o seguinte, você está sentado numa audiência, o juiz fala, bom, então eu vou dar sentença. Não. Como? Não. Não, porque eu e ele queremos alegações finais. Não, mas nós podemos mudar, doutor.
Bom, tá bom, então eu vou dar 15 dias para cada um. Não. A gente quer 180 para mim e 180 para ele. É o artigo 190, fala isso, tá? Pode mudar deveres e faculdades, tá? Outra coisa, a palavrinha-chave está no final, antes ou durante. Quer dizer, não só durante o processo, que é o exemplo que eu dei agora, mas como antes. Num contrato de locação, num contrato de mútuo, num contrato de... Eu acho que num contrato de adesão não poderia ser utilizado. Mas num contrato entre partes da mesma, vamos dizer, igualdade, não há relação de consumo, eu acho que pode estabelecer. O contrato de locação não é um contrato de adesão, não é um contrato de consumo. Então por que eu não posso botar uma cláusula lá dizendo o seguinte? Deixa eu ver se eu tenho essa cláusula aqui. Não, eu só tenho no do curso. Vamos supor que eu ponho numa cláusula assim: as partes, locador e locatário, cientes que esse contrato, se for levá-la à discussão processual, será aplicado o novo código. Eu estou fazendo isso hoje, não é amanhã, doutores. Eu estou fazendo hoje. Hoje, o código ainda não entrou em vigência. Primeiro que o código já faz parte do nosso ordenamento jurídico. Ele não entrou em vigor, mas ele é lei posta. Ele já faz parte do nosso ordenamento jurídico. E eu faço uma cláusula assim: locador e locatário reconhecem que esse código vai encontrar a vigência do novo código. E se ele for objeto de um processo civil, será utilizado as regras desse novo código na oportunidade de sua vigência. Portanto, estabelecem o seguinte: que todo e qualquer prazo processual passa a ser de 5 dias e não de 15 dias. Toda e qualquer manifestação nos autos, sei lá, vocês podem estabelecer o que vocês quiserem. Toda e qualquer execução, seja provisória ou definitiva, não depende mais de caução. Toda e qualquer perícia que for realizada terá que ser custeada de imediato pelo locatário, sob pena de não ter valor ou sob pena de perder reconhecida a verdade ali discutida. Você pode fazer, qual o problema? Tem uma moça que trabalha comigo, que trabalha uma advogada, falou assim: eu não assinava. Eu falei: tá bom, mas eu também não entrego a chave. É um negócio. É um contrato. Se assina, você quer. Não quer assinar, não assina. É um outro problema. Tá? Mas são situações que são importantes nesse artigo 190, que para mim é o mais importante desse novo código. Bom, já falei para vocês que eu posso mudar deveres e faculdades. Ou seja, eu posso mudar tudo que eu quiser no processo, desde que haja acordo entre as partes. Apesar que já um dos enunciados lá deles, lá da magistratura, eles falam disso. Ué, cadê? Estava aqui agora. Eles falam, num desses aí, eles falam do artigo 190. Não, então é um mais para baixo. Porque são, acho que são 63 enunciados, tá? Mas eles se contrapõem a isso. Bom, eu falei para vocês que o 190 pode mudar deveres e obrigações, tá? Tudo eu posso mudar no processo. Foi definido que o uso do processo eletrônico é um dever processual. O uso do processo eletrônico é um dever processual. Por isso que tem sanção. Se eu protocolo uma petição no meio físico, ele deveria ser eletrônico, eu perco o processo. Porque é um dever processual, não é uma faculdade. Agora, se eu posso pelo 190 mudar deveres e obrigações, deveres e faculdades, e foi definido que o processo eletrônico, o uso do processo eletrônico é um dever processual, será que eu com ele poderia fazer o seguinte: o processo eletrônico se inicia e nós, num termo de acordo, no base 190, fala assim para o juiz: Excelência, nós não queremos que seja no meio eletrônico, queremos que seja no meio papel ainda. Poderia haver isso? Poderia haver essa modificação? Aí que tá, começa uma discussão disso. Já perguntaram para mim isso várias vezes. Na minha concepção, não, pelo seguinte: eu entendo que esse artigo 190 pode mudar todas as questões de faculdades e deveres processuais que estão presos às partes, ao andamento processual, mas não pode mudar algo que é de ordem pública, que é a adoção do processo eletrônico. Uma discussão similar já aconteceu no Rio de Janeiro, nesse acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas tratava de um outro assunto. Mas, por uma analogia, dá para você entender que talvez os tribunais usem como ferramenta para que não se aplique o artigo 190 em desfavor do processo eletrônico, a ideia de que o processo eletrônico é um dever, é uma norma de ordem pública que tem que ser seguida. Tá bom? Prazos.
Acho que vocês sabem que os prazos mudaram, principalmente a questão da sua contagem. Não há mais contagem em sábado, domingo e feriados. Só há contagem em dias úteis. Então vamos supor que eu tive uma sentença disponibilizada. Vamos supor que eu tive um despacho para me manifestar em 5 dias, disponibilizado na quarta-feira. Foi publicado na quinta. Meu prazo, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Código atual. Novo código. Disponibilizou na quarta, publicou na quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta. É assim que vai funcionar, tá? Esse é o principal ponto que vocês têm que saber. Agora, começam umas outras discussões. O que vale? Vale o lançamento feito no extrato processual ou vale o lançamento feito no processo eletrônico? Muitas vezes você vai olhar lá a certidão do oficial de justiça e ela foi juntada no processo no dia 12 de março. E quando você vai olhar no extrato, está dito lá, certidão juntada no dia 15 de março. O que vai prevalecer? Se vai prevalecer o que está no extrato ou se vai prevalecer o que está no processo eletrônico efetivamente. Houve uma série de discussões, tem acordos nos dois sentidos. Eu me filio a ideia de que tem que ser o que está no processo eletrônico efetivamente, mas não é o que prevalece. O que prevalece, segundo o STJ, que é o que está no extrato processual, porque ele é mais importante. Tem uma ordem de serviço do Tribunal de Justiça que fala da questão da inclusão, assinatura digital lá em cima, e eles mudaram isso recentemente e botaram a data. Tá? Você pode usar aquilo também como padrão. Mas se tiver no extrato, o STJ fala para contar do extrato. Porque ele acha que o extrato tem a vida da internet, ela tem uma vida tão importante e muito mais forte a prevalecer o que está no extrato e não o que está efetivamente no processo. Tá? Prazo em dobro no processo digital. Vocês têm uma situação hoje e têm uma situação amanhã. A situação hoje. O STJ disse o seguinte, que até a entrada do novo código continua existindo prazo em dobro. Prazo em dobro é mais do que um réu ou autor representado por advogados diferentes. Não estou falando aquele prazo quádruplo da pessoa jurídica de direito público. Não. Estou falando prazo em dobro. 2 réus defendidos por 2 advogados diferentes. Tá? Em procurações diferentes, escritórios diferentes. Esse prazo em dobro, segundo o STJ, continua no processo eletrônico até a entrada do novo código. Tá? Com a entrada do novo código, ficou pacificado que o novo Código de Processo Civil estabelece o seguinte, que não há mais prazo em dobro em processo eletrônico, mesmo que existam mais do que uma parte e mais do que advogados diferentes representando essas partes. Tá? Então, a partir do novo código, isso acaba definitivamente, e eu não adotaria atualmente, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um acordo dizendo isso, que não tem mais prazo em dobro. TRF4, meu Deus, é uma lista. O Tribunal de Justiça de São Paulo também não aceita. Agora, o STJ diz que continua mantido até a entrada do novo código. É uma decisão do ano passado. Mas eu acho que vocês devem tomar cuidado com isso também atualmente. Tá? Mas acaba, no novo código acaba essa questão do prazo em dobro. Tá? Devolução do prazo. Vocês têm um problema quanto à questão da devolução do prazo, que muitas vezes vocês se preocupam. Eu fui mandar a petição, não consegui enviar, devolve o prazo, não devolve o prazo. Primeira situação, doutores. Para que possa haver devolução do prazo, tem que haver uma interrupção do serviço. Tem que haver uma interrupção do sistema do Tribunal de Justiça. Não é o teu sistema. Teoricamente, vamos supor que a Vivo está funcionando. A Vivo funciona, vocês não entenderam a piada. A Vivo funciona toda vez. Mal é mal, mas funciona. Vamos supor que a Telefônica, a Vivo, está no ar, está transmitindo dados e o Tribunal de Justiça está no ar. Está lá. O ESAG está funcionando, o envio de petição está funcionando, tudo bem. Metade de São Paulo ficou fora do ar sem internet. Teoricamente não devolve prazo. Porque só devolve prazo se o Tribunal de Justiça ficar fora do ar. Então o teu computador quebrado, a sua internet fora do ar, falta de luz, nada disso devolve prazo. E doutor, de certa forma é até certo, porque se nós pensarmos, vamos supor que eu estou em Ribeirão Preto, quase 1 milhão de habitantes, ficou sem internet 1 semana, não pode devolver prazo em São Paulo inteiro. São Paulo funcionou, pode devolver prazo lá, mas não vai devolver. Tem uma série de situações que vocês vão ter que se socorrer a questões técnicas, porque muitas vezes o problema não é no Tribunal de Justiça, mas sim efetivamente no seu computador, na sua região. Então você tem que se utilizar de sistemas de backup de
Backup que eu falo não é backup de dados, é backup de transmissão de dados. Tá? Ter duas internets, ou ter uma internet fixa, uma internet móvel, rotear o celular. Tem uma série de situações que você pode utilizar para se salvar numa situação dessa. Mas o que interessa é que esteja fora do ar o sistema do Tribunal de Justiça. Bom, se o sistema estiver fora do ar, vai devolver prazo? Vai devolver prazo em situações muito claras. Ele funciona 24 horas. Das 6 da manhã às 11 da noite, se ficar fora do ar por mais de 1 hora somada ou consecutiva, devolve o prazo. Das 11 da noite à meia-noite, por mais de 1 minuto, devolve o prazo. E da meia-noite às 6 da manhã, fique por quanto tempo fora do ar, 1 minuto ou 6 horas, não devolve prazo. Então funciona dessa forma. E evidentemente que isso tem que acontecer, doutores, num dia útil. Se acontecer num sábado, domingo, não tem devolução. E, doutores, a ideia é de devolução do dia. Mais ou menos como se fosse uma suspensão. Então, ficou fora do ar na segunda, devolve para terça. Não é interrupção que volta a contar todo o prazo. Tá? Cuidado com isso. Tá bom? Isso aqui é um exemplo de indisponibilidade marcada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Nós adotamos, por conta disso, a teoria da recepção está no novo Código 213, parágrafo único. O que vale é o envio da petição, o lugar que está chegando, e não de onde você está enviando. Existem processos eletrônicos ao longo do mundo que trabalham com outras teorias. O Brasil adota a teoria da recepção, que é onde você recebe a petição, que está valendo. Isso tem importância substancial. Nós estamos num país que tem 4 fusos horários contados da esquerda para a direita. Dependendo de onde eu estiver, em relação a Brasília, onde acabou o horário de verão, mas com o horário de verão, pode ter uma diferença de 2 horas para uma cidade para outra. Tá? Eu posso estar em Roraima, é 11 horas da noite, e o mesmo instante temporal já é 1 hora da manhã em Brasília. E aí você perde o prazo. Tá? Sempre usem o horário de Brasília. Esteja você onde estiver trabalhando, use o horário de Brasília. Você está no horário de Brasília, você vai estar dentro do horário, de qualquer dos lugares. Você tem só um horário que é para lá, que é Fernando de Noronha. Só que Fernando de Noronha pertence à comarca de Recife. Então, portanto, é o horário de Brasília. Então é tranquilo. Porque Fernando de Noronha é para passear, não para trabalhar. Mas tem fórum, doutores. O juiz vai... Porque vocês perguntam tanto isso que eu liguei para lá para saber como é que era. Aí o cara me explicou, ele falou, não, é assim, doutor. O juiz vai 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias, vai a Fernando de Noronha, faz audiências durante o dia todo, vê os processos e tudo, e depois volta. Pertence à comarca deles lá, tá? Tudo, por conta disso, não se esqueçam que é a aplicação da computação em nuvem, ou seja, tudo acontece a partir dessa questão da nuvem, de que todas as informações são alicerçadas na nuvem. O processo eletrônico trabalha exclusivamente com essa ideia. Então, esse processo está armazenado em algum lugar, pode estar onde quiser, pode estar no Cazaquistão, não tem problema nenhum, no Iraque, seja onde for, e você acessa o processo de onde você quiser e peticiona de onde você quiser. Tá? No meu escritório, são os donos, é eu e meu irmão que são os sócios. Tá? E numa questão profissional, a gente trabalha para um país, tá? E esse país ele teve que viajar na quinta-feira de madrugada, voando. E ele foi, aí eu brinquei para ele, falei, você tá 1h30 de Miami, cara. Porra, atravessa, né? 1h30 de avião, vai rapidinho, né? E ele foi ao país, resolveu os problemas que tinha e dali ele foi para Miami. Só que eu falei com ele ontem e precisava ver uma questão de um processo que é dele. Eu não sabia o que ele queria que ele fizesse. Então eu falei, olha, dá uma olhada aí. De lá, ele entrou no processo, olhou, viu. Ele só não fez a petição porque ele não estava com o certificado digital no bolso. Senão ele teria feito a petição de lá. Aí ele mandou para mim por e-mail e eu fiz a petição sem problema nenhum para ele. Então permite que vocês trabalhem aonde vocês quiserem e de onde vocês quiserem, que eu acho que isso é importante. Tá? E tudo isso, doutores, tem influência no processo eletrônico, tá? A ideia de que o juiz não precisa estar mais preso, talvez à comarca, ele judica na cidade, no estado de São Paulo. Então vamos supor, o Tribunal de Justiça pode de repente manter alguns juízes aqui no Tribunal de Justiça para cuidar de processos que não tem audiência, que não tem alguma coisa numa cidade do interior. Apesar da Constituição estabelecer uma série de coisas, a própria organograma da magistratura, mas talvez essas concepções vão mudar. Tá? Até a concepção de cartório, doutores, a concepção de cartório vai mudar.
Isso que vocês estão vendo no Fórum Central, que foi a unificação, acho que é da 26 a 26, 28, não sei, não lembro os números quais são. Doutores, aquilo não é para isso, aquilo é por causa do processo eletrônico, é que eles não contam. Por quê? Porque não precisa mais. Não precisa ter um fórum com varas cíveis. Não, é um fórum central, cai tudo lá dentro. Não vai precisar ter mais vara civil, vara criminal. Não, teoricamente é ter o fórum de Araraquara. E os processos vão andar lá. O juiz que estiver ali trabalhando cuida daquele processo. Então as ideias e conceitos estão mudando. O que eu falei para vocês na questão de um escritório que fez uma petição em Roraima, dirigida para Brasília, mas fez à meia-noite, fora do prazo, porque já era 1h da manhã em Brasília, enquanto que era 11 horas em Roraima, uma coisa assim, tá? O horário, tá? Essas situações são complicadas, tá? Ciência ficta. Doutores, não adianta você achar que eu vou explicar para vocês aqui uma ciência ficta num domingo de manhã em meia hora, 40 minutos. Esquece. Ciência ficta é o fim da publicação no Diário Oficial Eletrônico. Tá? A ciência ficta estabelece que não há mais publicação no Diário Eletrônico. Não há mais publicação. Não é uma caixa de e-mail, não é uma caixa de correspondência, é uma caixa de publicações, de intimações dentro do seu painel de advogado. Para começar, eu precisaria de 10 minutos para explicar o que é painel de controle. Porque o painel de controle, ele é protegido constitucionalmente, ele tem critérios para ser criado, tem as pessoas que podem ter acesso ou não, o juiz não pode ter acesso. Se eu estou no PJI do seu trabalho, o meu painel de controle, ninguém tem acesso, nem o juiz pode ver o que tem ali dentro. Eu posso fazer uma petição inicial no PJI, eu faço uma petição inicial de trabalhista que eu falo assim, que o cara era gerente e que por conta disso eu não peço hora extra. E deixo guardado lá dentro. Faço um outro modelo igual, para o mesmo reclamante. E deixo ali, onde eu falo que ele não é gerente e peço hora extras. Teses totalmente diferentes. E os dois modelos estão ali dentro. E eu posso deixar os dois ali dentro. E escolher o momento que eu quiser, qual a tese que eu vou adotar e qual que eu vou distribuir. E o outro pode permanecer lá e o juiz nunca vai ter acesso. É como se fosse uma coisa privada, é uma coisa. A Prerrogativas ainda não estudou isso, deveria estudar a questão da proteção do painel de controle do advogado. Que não pode haver nenhum tipo de acesso, tá? Por ninguém. Bom, nesse painel de controle vai ter um painel de intimações. Essas intimações vão ser lançadas. E elas vão ficar lá numa cor vermelha e depois numa cor azul. Na cor vermelha ela não foi aberta, ela não foi examinada. A cor azul ela foi examinada. Se você abrir, você examina, e na mesma hora que você examinou, no dia útil subsequente, começa a contar o prazo. Tranquilo. Se você não abrir, vai começar uma contagem de 10 dias, e no 11º dia ele vai se tornar confirmado, vai ficar aberto. Tenha você aberto ou você não tenha aberto. Basicamente é isso. Existem milhões de coisas envolvendo isso, mas não dá tempo da gente... Eu teria que ter talvez uma palestra só sobre isso. Só sobre a ciência ficta, que eu acho que é uma coisa mais importante. Mas, de uma maneira geral, é assim que funciona. Tem uma série de problemas, primeiro e segundo grau, tem lugar que tem 2 sistemas de base de dados, então você tem que olhar nas duas para ver o que tem de intimação, o que não tem. Tem uma série de problemas envolvendo se tem mais do que um advogado habilitado no processo, um abre, começa a contar para todos. Uma coisa eu posso dizer para vocês. A ciência ficta, na hora que for adotada, e vai ser adotada por todos os tribunais, doutores, publicação vai acabar no Diário Oficial. Você pode ter certeza absoluta. Os prazos, provavelmente, jamais serão iguais entre as partes. Iguais que eu digo, eles não vão começar e terminar no mesmo dia. Eles serão iguais no tempo, no período. Eu tenho 8 dias para recorrer daquela decisão trabalhista. Tanto o reclamante como o reclamado. Mas a partir da ciência ficta, para um vai acabar na quarta e para o outro vai acabar na segunda seguinte. Por quê? Porque um vai abrir num dia e o outro vai abrir no outro dia. Isso é claro. E você tem um problema, porque o processo eletrônico estabelece que todas as petições eletrônicas, ninguém pensou nisso ainda. Os tribunais não pensaram nisso. É que a gente vive isso todo dia, fica mais fácil. Ninguém pensou nisso. Os prazos serão diferentes com a ciência ficta. Então, o meu prazo termina na segunda, o do reclamado termina na quarta. Só que o processo eletrônico, por conta do novo código, está estabelecido que a petição tem que ser juntada automaticamente. Não pode esperar. Então, quando eu fizer na segunda, ela vai entrar.
E o outro, quando for fazer na quarta, ele vai poder ver o que eu escrevi. Isso é natural. Não sei se isso tem importância. Eu nunca dei importância para isso. Quer ler? Pode. Eu falava pro cara, você quer, eu mando para você. Quer, eu mando. Ninguém lê. O importante era talvez o julgador ter uma aproximação maior com os processos. Mas eles têm um volume muito grande, fica difícil ler tudo com mais profundidade ou coisa do tipo. E também com o advento do computador, as petições antes, não estou chamando ele de, pelo amor de Deus, de antigo. Mas evidentemente que o doutor ele é de uma fase onde as petições tinham 10 folhas, 15 folhas. Hoje, com o advento do computador, o copia e cola, em vez de botar uma jurisprudência, bota 200. Tem 50 folhas, 60 folhas. Fica difícil também para trabalhar. Tá? Ciência ficta vai ser adotada, já está no novo código, já está na lei do processo eletrônico. E em um momento qualquer, doutores, vai fazer parte da vida de vocês de uma forma muito forte. Tá? Vai substituir totalmente. Controle cronológico dos processos. O processo eletrônico, isso seria mais fácil. Tá? Que é dizer o código antes, o novo código, quando foi promulgado, ele dizia que os juízes e escrivãos e diretores não poderiam, escreventes, não poderiam tratar de processos sem obedecer à ordem cronológica. Primeiro começou uma discussão do que seria isso, porque a lei fala em conclusão, aqui o artigo. Ele fala em conclusão, não pode... Só que conclusão, o que é conclusão? Seria conclusão aquele ato que é diário do juiz de receber processos para concluir? Ou conclusão quer dizer, eu estou dando o processo ao Poder Judiciário para ele examinar? Eu acho que é conclusão no sentido de cronologia do tempo de processo. Meu processo é de 2012 e o teu é de 2013. Tem gente que discute que não, que essa conclusão é o processo ir ao juiz tratar. Então ele recebe um processo lá para tratar. Ele tem que resolver aqueles da conclusão antes de receber outros. Não sei, já começou essa discussão, tá? Eu acho que é cronologia de tempo de processo, ano de ingresso. Mesmo porque fala em fazer listas. Não tem nexo fazer uma lista na sexta-feira dos processos que foram. Na segunda, a outra lista. Não, é uma lista geral dos processos em andamento, eu acho, tá? Mas o novo Código de Processo Civil, como eu falei, nem entrou em vigor e já mudou. E agora eles acrescentaram a palavra preferencialmente. Quer dizer, não vão usar. Tranquilamente. Eles tiraram a possibilidade de você brigar. Não, doutor, o senhor não pode dar sentença nesse processo aqui. Por quê? Não, porque esse processo aqui é de 2015, o meu é de 2008. Ah, mas o seu não está maduro. Eu até acho que o juiz pode ter razão. O teu não foi feita todas as provas, depende de uma série de situações. Ele precisa estar maduro para ser julgado, tá? Mas com acrescentar a palavra preferencialmente, eles acham que mataram a questão do uso da cronologia. Eu achava muito interessante, porque o processo eletrônico era muito fácil de você utilizar essa cronologia, porque o processo eletrônico você aperta um botão, ele te fala as ordens, te faz a relação, era tudo mais fácil de acompanhar para todo mundo. Mas eu acho que agora caiu por terra. O processo eletrônico está no livro 4, título 10, título 1, capítulo 1, seção 2. Tá? Aquele zero ali está a mais, depois eu tiro. É o artigo 193 a 199. É ele que trata do processo eletrônico no novo Código de Processo Civil. Portanto, para os que estão começando, para os que vão trabalhar só com processo eletrônico, só vão usar esse capítulo. Porque hoje toda e qualquer distribuição é eletrônica, processos são todos eletrônicos. Tá? Traz certeza, traz harmonia, não entra em atrito com a lei do processo eletrônico, ao contrário, acabou abraçando tudo que já era consagrado na lei do processo eletrônico, e até em doutrina e jurisprudência, graças a Deus não traz atrito, não traz discussão, não traz briga. É muito próximo do que está sendo adotado hoje atualmente. Tá? Existem algumas coisas que precisam de regulamentação, coisas de Brasil. Eu falo que não pode subir na árvore, depois precisa de uma lei complementar para dizer o que é árvore. Infelizmente, algumas coisas vão depender de regulamentação. Tá? O que eu posso falar mais para vocês? Há uma abertura perigosa que eu acho, que é esse parágrafo único do artigo 198, que fala que em locais onde não houver processo eletrônico, o tribunal seria obrigado a auxiliar o advogado no meio físico papel. Mas começa a ficar um pouco complicado agora, porque como todas as comarcas são eletrônicas,
mas pode haver algum tipo de problema quanto a isso, porque o código prevê isso. Então seria o seguinte, eu estou numa unidade do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não é eletrônico, tá? Mas eu tenho um processo eletrônico em São Paulo. Problema deles. Eu vou protocolar papel e vocês é que tem que se virar, porque está definido aqui que são obrigados a atender, pela falta da unidade facilitadora. Seria isso, tá? Eu acho um precedente perigoso, mas tá no novo código, tá? Certificado digital usado em audiência, tá? Primeira discussão que começa é a questão da assinatura digital, tá? Por quê? Esse modelo atual de audiência acaba. Essa coisa do juiz assinar a audiência sozinho, que está acontecendo até nos processos papel do seu trabalho, isso vai acabar. Vai voltar ao modelo antigo. Por quê? Porque o novo código acabou com isso. O novo código estabelece que todos os atores têm que assinar a audiência. E quer dizer assinar eletronicamente. Então os advogados têm que assinar eletronicamente, o juiz tem que assinar eletronicamente, os promotores, todo mundo. Aí começa aquela discussão. O que é assinatura eletrônica? Tá? Eu, particularmente, entendo que a assinatura eletrônica é o uso do certificado digital. Só pode assinar eletronicamente fazendo uso de um certificado digital. Tá? Existem outros doutrinadores, por exemplo, a Sabrina Rodrigues Santos entende que a assinatura digital é qualquer meio físico-eletrônico que leve ao reconhecimento da pessoa. Necessariamente não precisa ser certificado digital. Pode ser login e senha, pode ser biometria, digital, íris, não sei. Ela entende essa possibilidade. Eu entendo que só uso o certificado digital. Então eu acho que com a entrada do novo código, os advogados serão obrigados a andar com o certificado digital no bolso no momento da audiência, para que possam assinar digitalmente junto a essa audiência. Tá? Não pode mais só o juiz assinar. Como é que as partes fazem? As partes vão assinar de forma cursiva. Quem está sendo ouvido vai ser assinado de forma cursiva, um depoimento, uma testemunha. Vai ser digitalizado, o juiz junta e ele assina digitalmente. Tá? A Sabrina acha isso, que há necessidade, que não há necessidade do certificado digital. Eu me baseio na lei dos certificados digitais. Ela se baseia na lei do processo eletrônico, que tem essa abertura, tá? Mas eu acho perigoso, eu acho complicado isso, porque eu não sei como é que vai ser adotado isso, como é que eles vão fazer. Qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Que vocês andem com o certificado digital no momento da audiência, tá? Ou eu aconselho mais, né? Eu aconselho a vocês terem 2 certificados digitais. Eu aconselho a ter 2, porque se um falhar, um quebrar, for roubado, assaltado, levado, mulher roubar, mulher toma de você, fala, só vou devolver em determinado momento, em determinada situação seja cumprida. Entendeu? Então, acho que vocês devem ter 2 certificados digitais. E outro, eu acho que deve ter até um num suporte e outro em outro. Ao que interessa a vocês, advogados, 2 são os suportes, chip ou token. Eu acho que deve ter um no chip e deve ter um no token. O do chip, mais fácil para você usar em audiência e tal. E o do token, para você usar mais fácil no escritório, aqui para lá e para cá e tal. E ela não sabe, né? Porque ela acha que aquilo é um pendrive. Bom, pode ser pior, né? Pode ser pior. Achar que é um pendrive, tem alguma coisa ali dentro, apaga tudo que está lá dentro, né? Porque aquilo não é um pendrive, aquilo é um token. Ele tem naturezas técnicas diferentes, tá? Gravação da audiência. Está previsto no novo código a possibilidade de gravação da audiência. Eu não tenho a menor dúvida, doutores, que há alguns anos o processo vai se transformar numa grande revista eletrônica. O processo eletrônico vai mudar, ele vai ser uma revista eletrônica. Eu vou clicar, eu vou ler a inicial, que vai ser um formulário. Aí eu vou ver a manifestação da parte, eu vou apertar, vou ouvir o depoimento da pessoa, vou apertar, vou ouvir a testemunha, vou apertar, vou ver o perito fazendo o laudo, fazendo a avaliação e assim por diante. Eu acho que tudo tende a ser um mecanismo eletrônico, uma grande revista eletrônica. Não sei se vocês sabem, na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, eu não lembro se foi criado pelo Paraná ou por Minas Gerais, mas as duas usam um sistema onde permite que o juiz grave a sentença em voz. Em vez de ele escrever a sentença, ele grava em voz e fica em voz a sentença. Tá? Então, eu acho que isso tende a acontecer. Doutores, eu acho que algumas coisas no processo eletrônico mudam de forma radical, tá? Especialmente a prova. Tá? A prova eu acho uma das coisas mais importantes que vai mudar no meio eletrônico. Por quê? Veja a questão da gravação. Uma coisa, o papel é frio, doutores. Apesar de ele ser branco e admitir qualquer coisa, mas ele é frio.
Então o juiz ouve a pessoa e a pessoa fala assim, não, excelência, eu vi lá, o cara realmente é um filho da puta, o cara é um sacana, um canalha. Desculpa minhas palavras, viu, doutor? Mas o cara é isso, a moça obrigava a gente a vender. Se a gente não vendesse, não cumprisse a meta, doutor, você não sabe o que a gente ouvia. Aí aí o juiz põe assim na ata. Ouvida a testemunha, ela estabeleceu que a supervisora constantemente era deselegante com os funcionários. É uma coisa. Entendeu? Agora, quando é gravado, o Tribunal de Justiça, o desembargador, ele não vai ler o que escreveram. Ele vai ver e ouvir o que o cara falou mesmo. Eu sempre conto, eu tive um caso de um rapaz trabalhista, que o rapaz era esse negócio de venda, essas coisas de venda, não vendia. E a supervisora botava todos numa sala assim e começava. Você não vende porque você é viado, que a gente sabe. Você não vende porque você é corno. Não sei, eu só estou apontando como exemplo. Não sei se é verdade, só estou usando um exemplo aqui prático. E você não vende porque você tem um pinto pequeno. Também é a mesma coisa. Tá? E ela fazia isso com todo mundo, doutores. E chegou no momento da audiência, a testemunha, eu falei, ele vai falar? Ele falou, vai, tranquilo. Aí eu fiquei com medo. Falei, esse cara tem trabalhista contra a empresa? Não tem, doutor. Ele saiu da empresa numa boa. E o cara sentou lá e falou. Não, ele falou mesmo. Ele ainda falou assim, excelência, eu não vendia porque eu era corno. Agora, ele não vendia porque ele tinha o pinto pequeno. E coitado, aí o juiz veio com uma dessa. Não, a testemunha disse, foi ofensiva contra a pá. Não, peraí, doutor, não foi isso que ele falou. Ele falou, não é que ele tem pinto pequeno, ele falou que ela disse que ele tem pinto pequeno. Então, doutor, tem que acertar. Aí o juiz falou, não, tudo bem, doutor. Porque eu falei, doutor, o senhor está ouvindo, o senhor provavelmente vai dar sentença. Também não sei, porque uma coisa que não é aplicada é a identidade física do juiz. Eu falei, se o senhor vai dar sentença, o senhor ouviu, para mim tá ótimo. Mas o desembargador não ouviu. Eu quero que o desembargador escute na hora que ele lê. E aí o cara colocou, aí, não, tudo bem. Não, vê. Mas leem. Eu não sei, eu sempre, desde que eu me formei, há mais de quase 30 anos, eu sempre tive uma ideia de que eu acho que o tribunal às vezes muda alguma coisa. Eu achei que cada vez está mais difícil. Mas o tribunal sempre dá uma visão diferente, dá uma segurada às vezes. Eu acho que ainda é o bálsamo que segura aí, que segura as coisas. Não sei, pode ser que não. Mas as coisas estão mudando, tá? Então essas coisas de gravação, tudo isso faz com que o processo seja muito melhor, tá? Seja muito mais forte a prova, tá? Uso dos documentos eletrônicos. Fica mantido a lei do processo eletrônico, vocês vão poder usar todos os documentos nesse mundo eletrônico, através da digitalização, ou se não puder ser digitalizado, vocês vão usar o artigo 11, parágrafo 5º da lei do processo eletrônico, que é fazer uma petição digital, informar ao juiz que prova é essa, você leva ao cartório e o cartório faz um termo eletrônico de entrega desse documento. Tá? Um CD, um exame de raio-x, uma ressonância magnética, algo que não pode ser digitalizado, que não pode ser juntado. E hoje, gravações de áudio e vídeo. Tem um caso que eu distribuí semana passada, trabalhista, de uma moça, advogada, ex-funcionária do Banco do Brasil. E ela sofreu um assédio muito forte da chefe também. Esse tipo de coisa. Ser maltratada, ser tratada de forma deselegante e tudo. Só que hoje em dia é muito fácil gravar. E a moça gravou tudo. Gravou tudo. Gravou imagem, gravou a mulher falando, tudo. Só que lá não tem ainda juntada. Já está previsto na resolução, mas ainda não tem juntada. Então eu fiz um CD, entreguei em cartório, o processo é eletrônico, é PJE, e vai ficar disponível lá as partes a verem. Doutores, vejam como é que é a situação. Veja como é que é a situação. Fiz uma audiência também semana passada, em que o rapaz foi mandado embora. Só que ele foi mandado embora, a empresa muito pilantra, a empresa de ônibus. Pilantríssima. Que não queria saber. Chegou para ele e falou assim, não, você pode ir para casa descansar uns dias, que já a sua rescisão está pronta. E depois de 5 dias ele ligou. Os caras, eu não sei por que você está faltando. Pilantra. Só que os caras não sabiam que tudo gravado. Tudo gravado com o celular do rapaz. O rapazinho gravou tudo. Todas as conversas. Então eu juntei na audiência, juntei também por CD, PJE também, a juíza, essa semana que passou aqui, na audiência ali, o advogado, doutor, eu vou questionar a forma de obtenção desse vídeo. Eu olhei para a juíza olhou para mim e falou assim, você acha que nós não vamos ouvir, doutor? Eu e ele. Claro, ele já ouviu e eu também vou ouvir. Você acha que eu não vou aplicar? Claro que vai aplicar. Uma gravação feita tem valor, doutores.
O STJ já decidiu que as gravações, quando tem um cunho público, como hoje, como uma assembleia de condomínio, como uma assembleia de acionistas, essas gravações são absolutamente permitidas. Então, e essa gravação, por exemplo, de um funcionário que está sendo mandado embora, que está sendo ali ludibriado, qual o problema de ser gravado? Tá? Não há problema nenhum. Tá? Não há problema algum quanto a isso. Então, essas situações começam a mudar também o processo de uma forma radical. Tá? Aqui aquela inovação que eu falei para vocês, que é o uso do documento eletrônico no processo papel. Vocês têm duplicatas eletrônicas, tem notas promissórias eletrônicas, e você pode ter um processo papel em andamento. E esse documento isso é importante. Então, supriu-se uma lacuna, que era o uso do meio eletrônico no processo papel. E isso traz uma harmonia também entre os procedimentos. Processo papel, processo eletrônico, eles tendem a se completar e nunca se opor um contra o outro. Não haver divergência, não haver confusões entre um sistema e outro. Hoje vocês podem ter sistemas ainda que eu tenho um processo eletrônico e a carta precatória é física papel. Ou tem uma carta precatória eletrônica e o processo físico é papel. Você ainda tem agravo eletrônico hoje com processo papel. E ainda vai ter durante muito tempo. Então são circunstâncias que o código traz uma certa harmonia que eu acho que é importante. Isso é muito interessante. Ata notarial. Ata notarial é um procedimento que existia nos cartórios extrajudiciais, que era a representação de um fato no tempo e no espaço, que era transcrito e que se tinha autenticidade diante a boa-fé do notário público. Tá? Isso era muito comum em crimes de internet. Tá? Alguns estão achando que a ata notarial vai ser a coisa mais importante em ações de uso capião. Ação de uso capião, não só o judicial, como essa judicial e assim por diante, tá? Mas há possibilidade de uso, principalmente na ação de uso capião. Agora, no processo eletrônico é importante para a prova de determinados atos, tá? Porque a ata notarial agora, ela ganhou um status de prova processual civil. Ela está estabelecida claramente no Código de Processo Civil, tá? Então, alguma situação da internet que você quer marcar no tempo e no espaço, porque os sites mudam. Hoje o conteúdo do Estado de São Paulo é um, amanhã é outro. Então, eu faço, através de uma ata notarial, eu posso estabelecer algo no tempo e no espaço, tá? Isso é um exemplo de uma ata notarial. Se eu quiser, eu posso pedir até para que ele estabeleça fotos, imagens extraídas desse site, tá? Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma discussão de um processo eletrônico de uma multinacional, coisas do Brasil, né? Fizeram um site para as pessoas participarem de um game e o que ganhava lá uma viagem para a Europa, para a Itália, Módena, dirigir Ferrari, essas coisas. E coisas de Brasil, o primeiro lugar não recebeu o prêmio. Quem recebeu o prêmio foi o segundo lugar. Só que antes do site mudar, o cara procurou advogados. Os advogados são especialistas nisso. E esses advogados fizeram uma ata notarial. E essa notarial estampou no tempo e no espaço que quem ganhou foi aquele cara e não o outro. E que a pilantragem deram para o segundo lugar. Tá? A empresa está respondendo o processo. Vai ter que dar, acho que, o prêmio para os dois. Tá? Algumas situações que vocês começam a notar que as ferramentas eletrônicas começam a ser usadas nesse processo eletrônico e serão muito mais fortes no processo civil. Vejam essa certidão do oficial de justiça. Ele fala que ele não encontrou a numeração no lugar que ele foi procurar a pessoa que ele tinha que citar ou intimar e que ele também não encontrou o requerido no Facebook. Doutor, isso não é brincadeira. Está na certidão dele. Está na certidão dele. Tá? Essa outra aqui... o oficial de justiça gravou em vídeo e áudio a diligência que ele fez. Começa a sumir a confusão. Porque você chega para entregar, não sou eu, não sou eu. O oficial grava. Ó. O senhor é fulano de tal? Não sou eu. Tá, o senhor não é fulano? Não sou eu. Tá bom. Então amanhã ou depois, prova-se que é a pessoa. Pode até ter um procedimento criminal, alguma coisa desse tipo. Essas ferramentas eletrônicas vão começar a fazer vão ser muito vivas na vida de vocês, tá? Essa situação, tá? Vocês estão acostumados hoje com Renajude, Bacenjude e Infojude, tá? Mas tem todas essas outras aí, já estão disponíveis. É que ninguém conta para vocês. Tem milhares de ferramentas eletrônicas, tá? Agora a fase que eu... Aí, pode anotar, não tem problema. Tá?
Tem várias ferramentas eletrônicas que vocês podem fazer uso, não é só Bacenjude, Renajude e Infojude. Todas as ferramentas estão disponíveis para vocês. Tá? É que tá cortadinho aqui embaixo, que é Danilo, né? O Danilo acho que não posicionou legal o Data Show. Vou matar o Danilo, mas tudo bem. Que tem um pedacinho que não aparece aqui embaixo. Porque além do Renajude, além do Bacenjude, Infojude e o Renajude, tem o Deus nos ajude, que é muito importante. É uma ferramenta eletrônica também importante para vocês. Tá bom? Não, momento. Só depois de gravado. Todo e qualquer coisa que eu estou mostrando para vocês aqui está no site que eu mostrei para vocês do processo eletrônico. Tem lá a doutrina, jurisprudência, legislação de cada uma delas. Dá para vocês acompanharem com tranquilidade. E quando não encontrarem, porque às vezes procuram no site e não encontra, manda um e-mail para mim, eu mando, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade, tá? Juntada eletrônica de petições. Passa a ser obrigatória a juntada automática. Eu acho que isso é muito importante, traz uma segurança muito grande, porque essa coisa da caixa de serviço do Tribunal de Justiça de São Paulo eu acho muito ruim. Eu faço uma petição, tudo bem que eu tenha a confirmação que a petição foi enviada, mas eu não, quando é que ela vai ser juntada? Quando é que ela vai ser colocada no processo? Daqui uma semana, daqui um mês? Não sei, eu mandei, ela tem que ser juntada. E agora tem que mudar. Então como é que o TJ vai fazer? Não sei. Porque não tem mais caixa, não vai poder ter mais. A partir do dia 16, 17 ou 18, não sei, vocês vão ter que se filiar a uma teoria de quando entra em vigor. A partir do momento da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, a juntada da petição tem que ser automática, como é no ProJude, como é no PJE, onde a petição você protocola e ao mesmo tempo você vai lá no processo e olha, te dá mais segurança. Você manda a petição, você tem lá o protocolo, tudo bem, você tem o protocolo, mas você vai lá e olha no processo. Ah, tá aqui já tá aqui. Eu ia juntar 10 documentos, só foram 9, por que os outros 2 não foram? Aí você pega e já junta também. Te traz mais segurança para você trabalhar. Isso evidentemente que traz. E o novo código estabelece que agora isso aí é obrigatório, essa juntada automática. Tá bom? Fala. Não pode. No final eu respondo as perguntas. Isso? O que tem? Não é 1053? É outro artigo? É o seguinte, é o que eu estou falando para vocês. Quando você envia a petição, se você envia um ato processual, uma juntada de um documento, seja o que for, uma juntada de uma petição, ela tem que ser automática ao processo. Ela não pode cair numa caixa de trabalho e ficar dependente de um funcionário fazer o clique para fazer a juntada. Terá que ser obrigatório, tá? Automático. Possibilidade de videoconferência. Acho que vocês sabem que todos os processos agora dependem de audiência prévia. É obrigatório ter audiências, tá? Todos os procedimentos. Essa audiência de conciliação vai poder ser substituída por uma videoconferência. E também oitivas de testemunhas de outras comarcas, por carta precatória, ou seja o que for, vai poder ser utilizada também em videoconferência. Isso já está estabelecido. Então vamos supor, eu tenho um processo qualquer. Ele é mediador. Aí ele liga para o advogado do autor e fala, como é que você está no dia 3 de outubro? Tudo bem. E você, advogado do réu, 3 de outubro, tá? Tudo bem. Então, 3 de outubro, 2 horas, videoconferência, audiência de conciliação, hein? Ele faz a audiência por videoconferência e mata a obrigatoriedade dessa audiência de conciliação. Tá? Não há problema nenhum quanto a isso. Tá? Mas já está prevista essa possibilidade. Isenção do porte de remessa e de retorno. No Código de Processo Civil novo, pacificou o que já estava nos provimentos e resoluções, mas algumas vezes de forma confusa, mas não há mais porte de remessa e de retorno quando o processo for exclusivamente eletrônico. Então, se eu tiver um processo eletrônico principal, eletrônico, processo eletrônico, digital, principal, eu apelo, eu não tenho que recolher porte de remessa e de retorno. Se eu interponho um agravo de instrumento, o agravo de instrumento é uma distribuição originária. Então, se o processo físico, o principal é papel, eu tenho que recolher porte de remessa e de retorno. Porque isso aqui só vale para o processo principal. O agravo, apesar de ser uma distribuição eletrônica, ele é um recurso dentro do processo. Então funciona dessa forma. Tá? Não há mais porte de remessa e de retorno. O agravo de instrumento, como vocês sabem, mudou. Agora não cabe para tudo. O agravo retido não existe mais. A doutrina entende que vai nascer um negócio chamado agravinho, que vai ser feito dentro do recurso de apelação, preliminarmente, alguma coisa assim. Mas o agravo retido não existe mais. E o agravo de instrumento,
passou a ter hipóteses previstas, acho que são 12 ou 13, estão previstas, elencadas as que eu posso interpor agravo de instrumento. As peças mudam de 4 para 7, as obrigatórias, mas está definido que ao interpor um agravo de instrumento, se o processo principal for eletrônico, eu não preciso juntar as peças. Tá? Eu juntaria, mas não precisa mais juntar. Então, se o processo principal for eletrônico, eu vou interpor um agravo, esse agravo não precisa acompanhar as peças. Pode ser interessante, doutores. Pode ser muito interessante, porque pode salvar vocês. Ainda que o processo eletrônico permita eu examinar as peças eletronicamente de uma forma mais rápida, eu baixo as peças, posso baixar todas de uma vez só, mesmo assim, doutores, essa desobrigação da apresentação das peças, eu acho que salva muitas vezes situações. Eu estou no último dia ali, no último dia, nas últimas horas, é só fazer o agravo e fazer a taxa de preparo, só, porque o resto não precisa. As peças não são obrigatórias, não tem porte de remessa e retorno, é a peça inicial e uma guiadare. Facilita bem. Mas eu continuaria juntando essas peças, tá? Doutores, eu agradeço muito. Obrigado a todos.